Ele casa, ele estabelece uma relação sentimental, né? Ele Sim, tem uma necessidade, uma obsessão de ter essa pessoa ao lado. O sim, narcisista, ele tem uma... No núcleo de sofrimento do narcisista, na história, ele vem, às vezes, de uma história muito difícil, de abandono, né? De desprezo, de baixa autoestima. E ele precisa do outro. Ele precisa do outro. E é muito interessante, né? Antes da gente chegar nesse momento onde a gente, cara, o narcisista, ele realmente é um cara frio, é um cara, né, que o tempo todo é só uma autorreferência dele mesmo, uma tentativa sempre de realmente se sentir admirado. Será que tem alguma coisa, será que tem algum sentimento e tal? O que acontece? Existe um vazio de essência por uma história. Tem uma história, todo narcisista tem uma história. E é uma história de um vazio, uma história de um desprezo, uma história de abandono, tem uma história. E tem dor, tem sofrimento nesse processo. O narcisista, em algum momento da sua vida, ele precisou se agarrar em alguma coisa, em algo que ele considere como belo, né? Algo esplendoroso dele. E é aí que ele se segura. Ele se segura nessa referência, naquilo que ele é bom. E daí, quando ele identifica isso, é a tábua de salvação dele. E ele leva isso no seu desenvolvimento até o momento que ele precisa das pessoas, porque ele precisa de uma referência externa para que essa referência externa admire a qualidade dele, essa qualidade única, né? Então ele precisa do outro. Pô, mas tem sentimento? Tem um sentimento, mas tem uma manipulação. Ainda que tenha um sentimento, tem uma manipulação. Não tem empatia. É difícil ter uma empatia, é difícil que essa atitude de se colocar no lugar do outro, é muito complicado isso, dificilmente você vê esse tipo de atitude no narcisista. O narcisista o tempo todo está te manipulando para satisfazer o próprio ego. Esse é o modus operandi do narcisista clássico, né? Aí a gente pode pensar, existem situações onde o narcisista está um pouco mais desarmado, ele consegue, às vezes, estabelecer uma relação de empatia. Aí a gente estaria pensando já uma pessoa que está num processo de autoconhecimento e está realmente trabalhando essa questão interna. Mas falar que existe uma cura definitiva, não, porque diante de uma situação de vulnerabilidade, dependendo da situação, ele se arma novamente. Ele precisa realmente mostrar que ele é o cara, que ele é melhor que você precisa estar sempre por baixo e ele por cima, né? Você crescer, né? Você ter melhor, porque tem muita inveja. O narcisista tem inveja do seu sucesso, o narcisista tem inveja do teu crescimento. Então você tem um lugar ali. O teu lugar é um lugar sem voz. Né? Lembra da parte da eco? do eco, Ele precisa do eco. Ele precisa do eco e da eco, e ele o tempo todo, né? Ele precisa do que da eco? Que ela repita o quê? As últimas palavras dele. Né? Você é belo, você é lindo, você é maravilhoso, porque é só isso que ele fala. Sim. É o tempo todo isso. Queria uma autoafirmação o tempo todo. O tempo todo. São pessoas que são pessoas chatas de se relacionar, sabe? Sim, sim. É difícil se relacionar, porque é só a pessoa, é só vem a nós, só né? vem a nós, não tem uma recepção, não tem uma troca. É o modo de ser da pessoa. A gente pensa assim, poxa, mas é um transtorno? Lógico que é um transtorno, porque isso causa um transtorno, causa um sofrimento, inclusive tem um sofrimento ali na Sim. pessoa. É que a pessoa, ela encontrou ela precisou ter uma característica, que aí trazendo um pouco o pensamento junguiano, o narcisista, ele se identifica com a persona, é o personagem, né? Então ele se segura num personagem e ele precisa ser esse personagem. Ele esquece quem ele é de verdade. Aliás, ele não tem a possibilidade de reconhecer a sua própria essência, o self.
Ele não está nessa busca. Ele está numa identificação o tempo todo projetada no eu ideal. Sim. Né? Então, assim, é o personagem que ele cria, ele acredita que ele é o personagem e ele acredita nessa mentira. Sim. Né? Porque a verdade, ele não tem acesso. Ou talvez talvez seja melhor dizer assim que ele é incapaz de olhar para dentro dele mesmo.